Olá, amigos. Estamos vivendo um momento de polarização política. De um lado, as pessoas defendendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do outro, defendendo o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não vou entrar no mérito de serem ou não culpados de nada, se Lula é de fato culpado e se a defesa dele está certa. O que eu quero discutir aqui é sobre cegueira psicológica. Cegueira psicológica. Eu espero que o que a gente vai debater sirva tanto para aquelas pessoas que acreditam que aquelas pessoas que estão defendendo o Lula que são cegas e por que elas estariam cegas, como aquelas pessoas que defendem o Lula, que acreditam que as pessoas que não defendem ou que estão do outro lado é que são as pessoas cegas e que então têm dificuldade de perceber qual é a verdade da situação. Então eu não vou entrar no mérito se a lado A ou B é certo ou não. Quero destacar especificamente o porquê que as pessoas se fecham em um grupo, se definem por um grupo e dali por diante elas não conseguem ver de fato o que acontece do outro lado. Então será a nossa discussão de agora. Vamos lá. Eu quero iniciar o debate, a discussão, com as pessoas que defendem o presidente, né? Vamos partir da ideia, do pressuposto que o presidente, e eu peço a licença às pessoas que o defendem, né, que acreditam que estão do lado certo, né? Então, que minha pretensão não é ofendê-los, mas vamos pegar a ideia de que o Lula seja de fato culpado, né? Que o triplex seja de fato dele e que tudo que ele fez foi uma artimanha para ludibriar a justiça, registrando o nome de outras pessoas. Vamos partir do pressuposto de que o sítio de Atibaia de fato seja dele, assim como outros inúmeros esquemas de corrupção que houve na Lava Jato, também tenha passado por ciência, por conhecimento dele. Vamos partir da ideia inicial de que tudo isso seja exatamente verdade. Eu queria que você, que é defensor do Lula, pensasse por um minuto dessa forma, sem desenvolver raiva ou irritação por mim. E aí, sendo isto verdade, né, que tudo isso seja verdade, eu queria que você pensasse comigo, juntamente com as pessoas que acreditam que de fato isso é verdade, né, o que levaria uma pessoa a continuar defendendo uma pessoa que cometeu crimes dessa magnitude, com dinheiro público, e que seria uma pessoa que viria com a proposta do bem comum, de partilhar, e repete uma história como muitos outros líderes, mundo afora, ligados ao marxismo, né? Ligados ao processo do socialismo, cometeram durante os seus processos históricos. Então, o que levaria um grupo de pessoas a ainda estar defendendo uma pessoa que adotaria essa postura? Então, vamos analisar aqui o que se monta no enredo dessa pessoa. Essa história, ela não é diferente de nenhuma outra situação que a gente possa vivenciar, né? De um namoro que a gente tenha e goste muito da pessoa e a pessoa cometa algumas traições e a gente não consiga ver essa traição, de um funcionário muito querido que a gente tenha, de um amigo muito querido que a gente não acredita que possa estar sabotando a nossa vida de alguma forma. Então, essa história ligada a partidos políticos, ligados aos grupos ideológicos que nós nos filiamos, ela não é muito diferente disso. É como uma pessoa também muito religiosa, e eu posso citar exemplos de inúmeros sistemas religiosos, que abraça o seu sistema religioso e automaticamente também não consegue enxergar qualquer desvio de conduta das lideranças religiosas. E ainda quando visualiza esse desvio de conduta, diz, não, o problema foi dele, de uma fraqueza humana, mas o ideal do processo, ele continua sendo nobre. Nós damos o nome a isso de cegueira psicológica. Como é que funciona a cegueira psicológica? A cegueira psicológica, ela pode ocorrer, primeiro, na condição de que o sujeito faz o investimento muito alto em cima de um processo, ou seja, ele ao longo da vida, ele se desgasta muito, ele investe muito naquele processo. Imaginem um casamento em que uma pessoa, para se casar, ela passa muitos
anos namorando e não casa porque não há condições, mas ela vai montando toda a estrutura, trabalha, organiza, comprando as coisas do enxoval, comprando tudo que precisa para casa, para morar, e quando está tudo pronto, ela finalmente casa, e casa um casamento caro, em que ela desprende muita energia, chama muitos convidados, muita gente ali para ver, e aí ela apresenta aquilo como sendo o orgulho, a realização da vida dela, o casamento dela. Uma vez casada, a pessoa descobre que o seu parceiro ou parceira o trai. Bom, seria simples se assim fosse, não é simplesmente ver que o outro está traindo, e a traição seria um ponto de ofensa também para romper. Mas não vai funcionar dessa maneira, porque se o investimento for muito alto, se essa pessoa depositou muita energia nessa ação, e a tal ponto que essa pessoa não encontra saídas para visualizar a realidade de uma outra maneira, o cérebro dessa pessoa, a estrutura perceptiva dessa pessoa simplesmente não vai enxergar esta traição. Eu vou usar um outro exemplo ainda para ser mais claro. Imagine um estudante de psicologia que durante os estudos dele, ele usa todo o dinheiro que recebe para fazer um investimento em uma formação, em um curso formativo de uma abordagem específica da psicologia. Então, todo o dinheiro que ele consegue, tudo que ele faz é apostando numa abordagem da psicologia, estudando aquela abordagem, aprofundando, estudando, e no final do curso, tudo que ele fez foi direcionado para aquela abordagem. Mas aí ele participa de um estudo novo sobre o cérebro e é apresentado para ele que esses estudos novos do cérebro descartam por completo tudo aquilo que ele estudou antes, que ele investiu antes daquela abordagem, que aquela abordagem não vale nada, que aquela abordagem é falha. Bom, para a maior parte das pessoas que não fez o investimento, elas vão achar assim, é simples, então ele agora viu que o que ele estudou era errado, ele vai mudar. Não é tão simples assim, ele não vai mudar, ele não vai conseguir conceber, assimilar que, de fato, tanto investimento feito não tem valor de nada, não vai representar nada, porque um estudo novo está modificando aquilo ali. Esse sujeito ele vai pensar, inclusive, na possibilidade, se ele conseguir processar isso conscientemente, de não enxergar aquilo ali ou de eliminar aquele estudo. É como aconteceu em inúmeras situações, quando a ciência apresentou alguma evidência que é de encontro aos estudos religiosos ou que a religião processava por muito tempo. Então, lançavam-se pessoas na fogueira, tentava-se eliminar aquelas teorias. E o mais interessante, muitas vezes os próprios teóricos entravam em contato com as coisas e disseram, não, mas não pode ser verdade isso que eu estou vendo. Como Charles Darwin, que pesquisou e depois que percebeu a direção que a coisa ganharia, deixou mais de décadas os estudos guardados que ele não conseguia imaginar como aquilo iria impactar o mundo, porque era o mundo que ele conhecia, né? Um mundo religioso. Então eu estou trazendo outros exemplos para que as pessoas entendam que o nosso cérebro, ele é uma espécie de cérebro matemático também. É como se ele fizesse uma espécie de análise de pesos, né? De prejuízos, ou seja, ele avalia o processo consequencial. Se o processo consequencial de uma ação vai representar um desconforto muito grande, dores, né? Por que o cérebro vai precisar ver isso? Por que o sujeito ele vai precisar ter o que nós chamamos de consciência sobre esse processo, se esse processo só vai representar dor e dentro da análise que o sistema faz, ele pode muito bem continuar levando a vida dele de uma outra forma, sem precisar entrar em contato com essa realidade. Então, veja, se o cérebro percebe que há uma possibilidade de conduzir o caminho sem enxergar aquilo ali, porque enxergando aquilo é muito doloroso, o indivíduo vai continuar enxergando daquela maneira que ele sempre enxergou, ou seja, ele vai ficar cego para o fato, ele vai ficar cego para a realidade. Então, é exatamente o que pode acontecer quando um pai que não aceita, por exemplo, que o filho possa ter um comportamento homossexual. E o filho, mesmo apresentando representações e trejeitos comportamentais
que são muito mais característicos e comuns em uma pessoa que apresenta, né, o comportamento homossexual. Ele não visualiza, ele não, mesmo que outras pessoas comuniquem que o filho dele foi visto, não é, com outra pessoa, ele não consegue processar aquilo muito bem muitas vezes. Veja, o cálculo é muito individual do sujeito, o que aquilo vai representar para ele, somente dor, somente desconforto. Então esse indivíduo ele pode simplesmente ignorar aquilo que está sendo dito, ou aquilo que ele mesmo vê, e ele apresentar uma cegueira psicológica por completo. É o mesmo de uma pessoa casada ao ser traída, se o casamento para essa pessoa foi motivo de muito investimento, foi motivo de um valor muito alto, no momento que essa pessoa for confrontada com alguma outra situação que representa a necessidade dela sair desse contexto, muito dificilmente essa pessoa vai prosseguir nesse interim. O mesmo vai acontecer dentro da dinâmica política. A dinâmica política, ela, se foi motivo de investimento, de abraçar uma ideologia, abraçar aquele sistema de crença, a proposta política, então o indivíduo simplesmente ele não vai pegar o representante maior desse sistema ideológico e ele vai cuspir fora, dizer que o cara é criminoso, imaginando que aquilo pode representar um risco para ele. Então, veja bem, o que as pessoas, né, imaginam que o pessoal do PT não vê, o pessoal do PT não sei o que, é muito mais profundo do que isso. Né? Concebendo que isso seja verdade, que o Lula tenha de fato o triplex, tenha de fato posse do sítio de Atibaia, não é? Então, considerando que isso seja verdade, por que o sujeito não vê? Não necessariamente ele não vê isso, ele até vê, mas o que ele está defendendo é a ideologia. Ele acredita que aquele sistema ideológico é o melhor. Ele não vê, ele não vai conseguir simplesmente abandonar a razão que ele teve para viver, para lutar por um mundo de igualdade, de justiça, e cair no vácuo. Ora, imagine o que é o sujeito passar a vida inteira acreditando em um sistema e combatendo um outro, combater a ideia do capitalismo, do neoliberalismo. Ele alimentou a ideia durante a vida inteira de que o liberalismo, o neoliberalismo é a centralização do poder, como uma fala do Fidel Castro, que diz o capitalismo é homem contra homem, não é tudo que há de ruim, é uma selva. Então o sujeito cresceu acreditando nisso, que o capitalismo é essa realidade. Então, como é que ele vai simplesmente abandonar tudo aquilo que a vida dele está fundamentada, a história de vida dele? A história parece é uma coisa que você viveu que está lá, como se fosse simples, não é. Toda a estrutura de resposta que o sujeito tem montada agora para a vida dele está baseado nesses esquemas que ele vivenciou antes. Então não é tão simples aqui agora você pegar um sujeito que ele elegeu como ícone, ou que ele entende pelo menos que se atacar aquele sujeito pode ruir toda aquela estrutura ideológica que ele possui, e ele vai lá e vai atacar. Não é que ele não perceba que o sítio pode de fato ser dele, não é que ele não perceba que o triplex pode de fato ter sido dele, mas que ele vai dizer assim, pô, mas é justificável, os outros também fizeram isso, até ele vai dizer assim, não tem prova, foi um esquema vicioso, isso aí de alguma forma fizeram para... Ele vai minimizar o processo para configurar o que nós chamamos de cegueira psicológica. Então esse é um dos pontos, né, que eu queria explicar da cegueira psicológica. Mas existe uma outra causa de cegueira psicológica, uma outra causa que eu acredito seja ainda também muito perigosa e que de certa maneira se entrelaça com ela. E que vou detalhar melhor em um outro vídeo sobre cegueira psicológica, mas eu vou iniciar aqui, que é o nosso senso de pertencimento tribal. No momento que nós nos vinculamos a um grupo, no momento que nós nos vinculamos a um sistema que nós entendemos como a nossa tribo, eu torço pelo Flamengo, não torço pelo Flamengo, mas estou simulando aqui. No momento que eu faço parte da tribo dos flamenguistas, então o meu cérebro, ele se importa muito mais com o vínculo que eu tenho com os membros da minha tribo do que propriamente com a racionalidade se esse grupo está ou não certo. Isso eu vou explicar melhor em um outro vídeo que será publicado aqui na sequência desse, ou seja, o próximo vídeo logo após esse será explicando esse outro motivo de cegueira psicológica. E por isso, veja, o indivíduo na ideia de pertencimento a uma tribo,
ele mata, ele expolia, ele faz coisas absurdas simplesmente para defender a tribo. Inclusive, defende outras pessoas que são desonestas. Veja, esse mesmo raciocínio, tanto o raciocínio da cegueira psicológica pelo grau de investimento que o sujeito fez, como a cegueira psicológica ligada também ao pertencimento de tribo, ela se aplica também quando o indivíduo do PT está ali, ele acredita que o outro grupo, o grupo dos bolsomínios, como eles chamam, é um grupo perigoso, porque é um grupo nazista, é um grupo isso e aquilo, entendeu? Até esquecendo que, na maior parte dos casos, historicamente, as coisas não se configuram dessa forma, né? Então eles fazem a leitura dessa maneira, né? Imaginando que o outro está cego dessa forma, né? E aí a gente pode imaginar assim, vamos dizer que o Jair Bolsonaro lá fosse de fato filiado ao partido nazista, né? Que nem existe mais, né? Mas vamos imaginar que seja verdade, né? O que faz com que essas pessoas se agarrem com tanta força aqui e vejam essas pessoas que defendem o Lula como pessoas adoecidas, né? Então veja, isso tem a ver tanto com o grau de investimento que é feito aqui, funcionam os mesmos mecanismos, né? Como também essa massiva propaganda que é feita, que esse outro grupo, ele representa uma ameaça para destruir tudo aquilo que foi montado aqui. Então o cérebro faz essa espécie de cálculo e ele chega a um resultado, se é vantajoso ou não você enxergar aquilo ali pela ótica do outro. Então você nem enxerga, automaticamente se anula. O que é engraçado é que isso quase sempre é utilizado como desculpa, gente. Para dizer, olha, não vale a pena investigar, que cada grupo tem os seus argumentos para dizer alguma coisa e pronto. Então está todo mundo certo e acabou. A coisa não funciona assim. Eu não vou entrar aqui no detalhe de apontar quem é que está certo, mas quem for perspicaz para fazer leituras históricas e consultando fontes não viciadas, vai encontrar com muita facilidade a centralização dos blocos, de como funciona a discussão liberal e como funciona também a discussão de cunho mais marxista, né? Então, que cada um chegue às suas conclusões, vamos em frente, nos livrando das cegueiras psicológicas e entendendo que nem todo debate é relativo. Um abraço.